Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao segundo encontro integrado de pesquisa e formação e segundo encontro do Núcleo de Estudos sobre Formação, Avaliação, Gestão e Currículo, que nesta edição ocorre de forma virtual, considerando o contexto de pandemia vivido no mundo. Nossa mesa de hoje é sobre formação do professor e dilemas da prática em tempo de pandemia e conta com a presença das seguintes conferencistas: professora doutora Nayana Cristina Gomes Teles, do I7 UFAM. A professora Nayana é psicóloga, doutora em Psicologia da Educação pela PUC São Paulo, mestre em Psicologia da Educação pela mesma instituição, especialista em Psicologia Clínica, professora adjunta da Universidade Federal do Amazonas, pesquisadora na área de formação de professores e desenvolvimento profissional docente. A professora doutora Georgiana Andréia Silva Moraes, da UEMA, possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal Estadual do Maranhão, mestrado em Educação pela Universidade Federal do Piauí e doutorado em Educação pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente é professora adjunta da Universidade Estadual do Maranhão. Tem experiência na área de educação, com ênfase em formação de professores, atuando principalmente com os seguintes temas: alfabetização, letramento, prática pedagógica alfabetizadora e formação de professores. Reiteramos que é um prazer tê-las conosco neste evento, professoras. Informamos também que cada conferencista terá 20 minutos para apresentar suas colocações. Em seguida, através do chat, abriremos para os questionamentos. Esclarecemos que só serão considerados questionamentos pertinentes às temáticas apresentadas nesta mesa. Assim, desejamos um bom trabalho, uma boa manhã de conhecimentos a todos. Muito obrigada. Bom dia a todos. Eu gostaria de começar agradecendo ao professor Tiago e aos demais membros da comissão organizadora do evento pelo convite. Eu vou falar um pouco com vocês, participar da mesa temática Formação do Professor e Dilemas da Prática em Tempo de Pandemia, que é uma mesa temática que trata de forma bastante direta sobre a minha área de pesquisa e investigação, que é a formação e o desenvolvimento profissional docente. Gostaria de conversar um pouco com vocês, inicialmente me apresentando. Eu sou a professora Nayana, sou professora do Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia da Universidade Federal do Amazonas, sou psicóloga, doutora em Psicologia da Educação pela PUC São Paulo e líder do grupo de pesquisa em Educação, Formação e Ensino para a Diversidade. A minha área de atuação é a formação docente e o seu desenvolvimento profissional, e no momento eu tenho trabalhado com 2 projetos, um que é o projeto Mentoria de Professores de Ciências Iniciantes, submetido e aprovado na chamada do Ministério da Ciência e Tecnologia no âmbito do programa Ciência na Escola, e estamos em fase final de contratação de um projeto que se chama Uma Agenda de Pesquisa para a EJA, análise da formação, metodologia e estratégia dos professores que atuam nessa modalidade no município de Itacoatiara. Eu vou começar falando um pouco para vocês sobre os conceitos de formação inicial, formação continuada e desenvolvimento profissional, para, a partir desses conceitos, que nós possamos conversar um pouco sobre como pensar a prática profissional da formação docente em um contexto de pandemia. Nós vamos iniciar conversando sobre formação inicial. Os pássaros no slide são uma homenagem ao som dos pássaros que vocês vão ouvir aqui ao fundo, realidade amazônica. Então, para fins de compreensão sobre as fases e as etapas de desenvolvimento profissional, nós vamos trabalhar aqui com 2 conceitos, de formação inicial e formação continuada, mas tendo sempre em mente que essa separação ela é didática para que a gente compreenda a formação que acontece na universidade e a formação que acontece fora da universidade. Mas a gente precisa sempre pensar a aprendizagem profissional do professor no âmbito de um desenvolvimento profissional que é contínuo, que tem início em experiências lá atrás, experiências que acontecem durante o nosso processo de escolarização
e que vão seguir, vão caminhar e que vão marcar a nossa vida, a nossa trajetória e o modo de ser docente. Então eu começo trazendo essa frase, que é um resumo do que diz Canário, Garcia e Bernon acerca da formação de professores. Então, a formação de professores hoje é compreendida como um processo que corresponde a todo o itinerário profissional vivido, ou seja, a formação não pode mais ser entendida como uma primeira e curta fase que corresponderia aos cursos de pedagogia e licenciatura, mas é uma longa trajetória que abrange toda a vida do professor. Então, nós, enquanto professores, aprendemos ao longo de toda a nossa vida, de nossa história profissional, e as nossas aprendizagens, elas são marcadas por cada fase do desenvolvimento profissional no qual a gente se encontra. Então, por exemplo, Christopher Day, ele vai chamar a atenção para a curva de aprendizagem do professor iniciante. Então, ele vai dizer que o pico da curva de aprendizagem, o período em que o professor mais aprende, é no início da carreira. Então, a formação, segundo Garcia, se dá em processo através dos quais os professores adquirem ou modificam seus conhecimentos, habilidades e competências profissionais, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação e do ensino que oferecem. Então, sempre que a gente fala em formação, na importância da formação, seja ela inicial e continuada, o nosso grande objetivo é melhorar a qualidade da educação e do ensino que esse professor vai oferecer para os seus alunos. Então, embora a formação ela abarque toda a vida profissional do professor, vários estudos têm apontado que a formação ela tem diferentes etapas ou níveis, né? Então, a gente vai chamar de formação pré-treino, aquela formação que acontece a partir da nossa vivência, como eu já conversei com vocês, como estudantes, né? A nossa vivência durante a nossa vida escolar. E essas representações, essas vivências que a gente tem lá na nossa etapa inicial de escolarização, ela vai influenciar a forma como a nossa identidade de professor é constituída e a forma como as nossas práticas vão ser constituídas. Então, um conceito muito importante é o conceito do mestre modelo, né? Então, muitas vezes, no início da docência, diante da incerteza, diante da inexperiência e da insegurança, é comum que a gente, enquanto professor, recorra aos mestres modelos, ou seja, a gente recorra àqueles professores que a gente considera bons professores, e aí a gente vai tentar condicionar a nossa prática, direcionar a nossa prática para o modelo, para a forma como esse professor nos ensinava, né? Então, o desenvolvimento profissional do professor é marcado pela sua longa vivência como aluno, né? Ao contrário de outras profissões, nós, os docentes, somos a única profissão que tem um longo período de imersão no nosso futuro local de trabalho. A importância da formação inicial. Então, por muito tempo se questionou a importância da formação inicial. E a Cunha tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho muito importante, é que a formação inicial, ela nos fundamenta, ela dá as bases sobre as quais o professor irá construir o seu conhecimento profissional. Então, a formação ela é muito, muito importante, a formação inicial. E longe de esgotar o processo de formação, né? Então, enquanto professores, a gente não pode pensar que a nossa formação, a nossa aprendizagem profissional, ela se resume à formação inicial. Como eu falei reiteradamente, ela vai acontecer ao longo de toda a nossa vida. Então, a formação inicial, longe está de esgotar o processo de formação. Entretanto, precisa dar a base estrutural que favorece ao professor recursos para o seu desenvolvimento profissional. Então, uma boa formação inicial, uma formação inicial bem construída, ela vai alicerçar solidamente toda a trajetória do professor. Então, sobre a formação inicial, ele, durante o processo de formação continuada, fará, e sobre sua vivência, né, na experiência da sala de aula, ele fará construções e reconstruções, ampliações, mas sempre partindo dessa aprendizagem de base. Então, mais do que conteúdos, né, a formação inicial, ela precisa favorecer a construção de conhecimentos. Então, vários autores, eles se dedicaram a identificar o que é esse saber imenso, né? Então, vários autores se dedicaram a pesquisar
quais os conhecimentos necessários para a prática do professor. E um desses autores que eu trago aqui para vocês é o Schumann, né? Então, o Schumann, ele identificou alguns conhecimentos que seriam as bases do conhecimento do professor, né? Então, o primeiro conhecimento, segundo Schumann, que todo professor deve ter, é o conhecimento do conteúdo da matéria a ser ensinada, né? Então, a gente, enquanto professor, tem que conhecer a nossa matéria. Mas, para além de conhecer a matéria, e talvez mais importante do que conhecer a matéria, é conhecer como ensinar esta matéria, né? Que é o que o Schumann chamou de conhecimento pedagógico da matéria e que ficou conhecido como PCK. Então, o PCK, ele envolve o conhecimento do conteúdo da matéria que o professor ensina, né? E conteúdo esse que o professor vai reformular, vai tornar acessível através de procedimentos didáticos específicos, tornar esse conhecimento acessível aos alunos. Então, outro tipo de conhecimento necessário para o professor é o conhecimento curricular, né, que refere-se ao conhecimento do currículo propriamente dito. Além disso, o professor precisa conhecer o estudante e suas características. Essas são as características sociais, elas são as características psicológicas de desenvolvimento daquele estudante. Então, cada etapa do nosso desenvolvimento enquanto ser humano, ele vai ter características específicas. O professor precisa de um conhecimento pedagógico geral, das bases da didática, da sociologia da educação, da história da educação. Precisa conhecer o contexto educacional, ele precisa saber de onde vem esse aluno que está na sua sala de aula, como essa comunidade que está ali no entorno da sala de aula, ela pensa várias questões, e o conhecimento das finalidades educativas. Então, retomamos aqui a fala da Maria do Céu Roldão, uma autora portuguesa que eu gosto bastante, que ela vai dizer que para ser professor é preciso saber imenso. Trazidas essas questões acerca da importância da formação inicial, eu gostaria de sim deixar uma questão muito importante que o Zeichner nos coloca. O Zeichner vai dizer que, na melhor das hipóteses, só poderemos preparar os professores para começar a ensinar, né? Então, embora a formação inicial ela seja essencial, ela seja dispensável, mas ela nunca será suficiente para dar conta de todos os desafios, de todos os dilemas em que nós, enquanto professores, vamos nos encontrar na sala de aula, né? Então, daí a importância da gente pensar a formação inicial alinhada aos processos de formação continuada que vão acontecer quando esse professor já estiver no sistema de ensino, né? Um conceito que norteia a minha percepção, tanto da formação inicial como da continuada, que tem sido o alicerce das minhas pesquisas e dos meus escritos, é o conceito de formação centrada na escola. Então, o Ibernon, ele vai dizer que a formação centrada na escola, ela é aquela que toma a instituição educativa como lugar de formação prioritária. Então, não se trata de descartar outros lugares e ações formativas, mas pensar esses lugares e essas ações formativas sempre tendo como referência a escola, a sala de aula concreta, as questões, os dilemas, os problemas, as inseguranças que o professor sente na sua prática profissional, né? Pensando ainda na formação inicial, talvez hoje a gente já consiga uma compreensão mais unificada sobre a importância da prática. Então, durante um longo período, os processos de formação inicial das universidades brasileiras, nas faculdades, nos institutos de educação, ele foi muito centrado na aprendizagem do conteúdo e pouco centrado na aprendizagem pedagógica do conteúdo, né? Então, infelizmente, ainda reside no imaginário popular a compreensão ou a ideia de que para ser professor basta saber o conteúdo. Se ele souber o conteúdo e souber controlar os curumins, está de bom tamanho, ele vai ser um bom professor. Então, hoje a gente vê que essa representação equivocada, ela vem sendo desconstruída, né?
E a prática no processo de formação inicial, ela vem ganhando muita força. Mas eu acho sempre muito importante a gente pontuar que quando a gente fala da prática, dos estágios curriculares, das práticas como componente curricular que ocorrem nas escolas, a gente não está falando de qualquer prática, não é só estar na escola observando, muitas vezes criticando, mas essa prática precisa ser formativa, reflexiva, essa prática que acontece nos estágios, por exemplo, ela precisa ser propulsora de mudanças. Então, a gente precisa trabalhar em todas essas questões. E um grande avanço que eu percebo hoje na consolidação da importância das práticas durante a formação inicial são os 2 programas, que é o PIBID e a residência pedagógica, né? Então, o PIBID, ele é voltado para os 2 anos iniciais dos cursos de formação, né? Então, ele é um programa de indução profissional que busca aproximar realmente os nossos alunos das licenciaturas do ambiente escolar. E o Residência Pedagógica, que é um programa voltado para os 2 últimos anos da formação na universidade, da formação inicial, e que tem uma proposta de inserção profissional, ou seja, como ele é desenvolvido já lá no finalzinho da formação, a ideia desses programas é que eles diminuam o choque com a realidade quando esse professor estiver nas escolas, já como um professor iniciante, e que ele ajude nesse processo de reflexão e de propulsão de mudanças na escola. E aí, assim, eu gostaria de falar brevemente sobre a formação continuada. Então, a formação continuada, para fins desta apresentação, ela vai se referir àquela formação que acontece durante o exercício profissional, ou seja, a tal da formação em serviço. Como eu já coloquei para vocês, é muito importante que essa formação ela seja centrada na escola, nos problemas concretos da sala de aula. Então, na revisão de literatura, por exemplo, que eu fiz para minha tese, sobre os processos de formação continuada, mostraram que ainda é muito comum a tão criticada formação que acontece nas escolas, que é aquela formação pacote pronto, que é aquela formação que ela segue um modelo e que ela acontece ali como uma transmissão de conhecimento para os professores nas escolas, mas que muitas vezes não estão alinhadas com aquilo que os professores pensam e idealizam como necessidades formativas, né? A formação continuada, ela precisa ser pensada considerando a fase, ou seja, a etapa do desenvolvimento profissional do docente, a fase do desenvolvimento profissional na qual ele se encontra. Os meus estudos e as minhas pesquisas nos últimos anos, nos últimos 5 anos, elas têm se centrado na questão do professor iniciante e na importância da indução profissional, de um acolhimento específico dos sistemas de ensino, na sua formação continuada, a esse professor iniciante. Então, assim, como eu coloquei para vocês no início da apresentação, eu desenvolvo um projeto no âmbito do programa Ciência na Escola, um projeto de mentoria de professores iniciantes, e durante esse projeto de mentoria, a coleta de dados ela coincidiu com esse período de início da pandemia. Então, nós conseguimos resgatar alguns egressos aqui do nosso instituto durante esse período de pandemia, em um evento, inclusive, na primeira semana de Química e Biologia, que a gente promoveu recentemente, e que a gente teve a oportunidade de ouvir os nossos egressos, hoje professores iniciantes, e assim, ouvir as suas questões de ser professor iniciante em um contexto de pandemia, né? Então, muitos de nossos alunos se referem para a gente acerca de que a universidade, ela preparou esses alunos para o que eles chamam de escola padrão MEC. Então, a universidade, as práticas como componentes curriculares, as disciplinas de instrumentação, elas prepararam esse professor, isso assim, colocando como os iniciantes nos colocam. Eles nos prepararam, os professores, para uma escola que não é a escola concreta, que não é a escola real. E aí, esse contexto de pandemia intensificou muito mais esse choque de realidade e essas angústias no início da carreira desses jovens professores, por se depararem com situações nas quais eles perceberam que os seus alunos das escolas
públicas e principalmente dos docentes que trabalham nas escolas das comunidades mais afastadas aqui no interior do Amazonas, é que houve um descaso muito grande com esse aluno, né? Então, esse aluno que não tem acesso à internet, esse aluno que tem dificuldade para ter uma televisão, foi um aluno que, de certa forma, ele foi ignorado. E isso chegou a causar muita angústia para alguns dos nossos professores iniciantes, de pensarem como seus alunos estão em desvantagem frente aos outros estudantes que têm acesso a todas essas tecnologias. E eu digo isso, gente, para resgatar o papel da universidade na formação continuada de professores. Então, é muito importante que nós, professores das universidades, a gente continue acompanhando os nossos alunos egressos quando eles já estão nas redes públicas de ensino. Inclusive, para ajudar essas redes de ensino a desenvolverem processos de formação voltados para esse público, para esse professor iniciante, né? Então, na nossa perspectiva aqui dessa fala, a gente pensa o desenvolvimento profissional como fio condutor dos processos de aprendizagem profissional, né? Falando um pouco da realidade da pandemia, vou apenas assim falar muito brevemente sobre o que aconteceu aqui na Universidade Federal do Amazonas durante esse processo de pandemia, né? Então, como a maioria das pessoas provavelmente observou nos noticiários, Manaus foi uma das primeiras cidades a sucumbir ao coronavírus, né? A doença Covid-19. Então, nós tivemos um período muito crítico aqui no Amazonas, de muitas mortes, cenas bastante chocantes, como corpos nos corredores dos hospitais, corpos sendo armazenados em câmeras frigoríficas. Então, no dia 23 de março, se não me falha a memória, houve uma interrupção das atividades nas escolas. E na Universidade Federal do Amazonas, a interrupção ela começou no dia 16 de março, se não me falha a memória. E aí, assim, nos primeiros meses da pandemia, de certa forma, a gente ainda não tinha muita ideia de quanto tempo ela iria durar, né? Acho que isso foi um comum. Então, a gente ainda passou algum tempo na universidade esperando que aquilo terminasse logo. Com o passar do tempo e a gente conhecendo melhor o vírus e vendo que ele ia se perpetuar por mais tempo entre nós, a universidade construiu uma comissão, que é uma comissão inclusive que eu presido, para fazer um diagnóstico das condições tanto de infraestrutura como pedagógicas e principalmente de acessibilidade, né, dos cursos da UFAM. E lembrando que a UFAM ela tem 5 campos, então um campus em Manaus, né, na sede, e a presença da universidade em mais 4 municípios do interior do Amazonas. Então, a minha comissão foi realizando esse diagnóstico e, paralelamente a isso, uma outra comissão foi elaborando um plano de biossegurança, que é um plano que norteia o nosso uso dos espaços físicos da universidade. No final do mês de agosto, início do mês de setembro, a universidade lançou um calendário regular, né? Um calendário excepcional, chamado de ensino remoto emergencial, com duração de 3 meses, outubro, novembro e dezembro, e facultativo a adesão tanto dos professores como dos alunos. O ensino remoto emergencial ele ainda está acontecendo, não com todas as disciplinas, não correspondendo ao período regular, mas como uma forma de diminuir a quantidade dos alunos no espaço da universidade quando do retorno. Então, hoje na universidade, a gente já pensa o retorno, seja ele remoto, híbrido, e eu chamo retorno a retomada do calendário regular, nesse contexto ainda de pandemia. No período de ensino remoto emergencial, alguns professores, nos quais eu me incluo, optaram por não oferecer os estágios supervisionados, né? Então, durante esse ensino remoto regular, alguns professores como eu aqui no ICET, os nossos 2 cursos de licenciatura, a gente interrompeu os estágios. Mas agora, diante toda essa incerteza de quando a gente vai voltar, a gente tem começado a pensar como a gente vai desenvolver o estágio no retorno do calendário regular.
Então, algumas possibilidades formativas que eu tenho pensado e discutido com os meus pares é a importância de, nesse período inicial de retomada das atividades de estágio, a gente fazer um diagnóstico, né? Conhecer a realidade das escolas do município, pelos estudantes, pelos estagiários, e identificar quais foram as ações adotadas nesse período de pandemia. Então, levantar estes dados, analisar estes dados, é necessário para que o aluno construa uma visão crítica, uma visão crítica, mas ancorada na realidade, porque isso ajuda a diminuir o choque com a realidade que o nosso aluno falou hoje como professor, o nosso egresso, da realidade das escolas, que não é uma realidade padrão MEC. Então, a gente precisa desse diagnóstico para que a gente consiga, junto aos alunos, construir uma visão crítica da escola, das redes de ensino, mas uma visão ancorada na realidade. Como estratégias formativas, que eu acho que a gente pode utilizar para diminuir a presença desse estagiário na escola, é usar filmes, casos de ensino, como oportunidade para a gente dialogar sobre a realidade da sala de aula. E uma questão que eu acho essencial a gente precisa ajudar as secretarias de educação, as escolas, a pensar estratégias para a recuperação das aprendizagens dos alunos, que foram aprendizagens muito diferentes e que a gente vai precisar trabalhar a recuperação dessas aprendizagens quando do retorno às atividades presenciais. Bom, então novamente agradeço à comissão organizadora pelo convite e me coloco aqui à disposição para que a gente possa dar continuidade a essa conversa. Muito obrigada. Bom dia a todos. Sou professora Georgiana, trabalho no Departamento de Educação da Universidade Estadual do Maranhão, Campus Caxias. Meus agradecimentos a todos, em nome da professora Neide Guedes, pelo convite para participar do segundo encontro de pesquisa e formação e do terceiro encontro de pesquisa do Núcleo de Estudos sobre Formação, Avaliação, Gestão e Currículo, cujo tema central é Caminhos e Trilhas da Educação em Tempos de Pandemia. Nesse contexto, fomos convidados a trabalhar a temática Formação do Professor e Dilemas da Prática em Tempos de Pandemia. Essa temática, ela nos remete a analisarmos os conceitos, ou as categorias relacionadas à formação do professor, à prática pedagógica desse professor no contexto da pandemia. Então, nós vamos discutindo aí, a princípio, essa categoria da formação do professor num duplo movimento. Esse professor formador, qual a formação desse professor formador para hoje atuar no ensino remoto, uma vez que nós não fomos preparados para atuar numa condição como essa, que se torna uma condição dentro de um estado de excepcionalidade, e, para tanto, as nossas formações, elas também não fizeram essa previsão, de que passaríamos por tempos de pandemia e como organizaríamos o trabalho educativo nesse sentido. O outro movimento que nós teríamos que discutir nesse processo da formação do professor é mesmo da formação inicial de professores. Como professores formadores, como iremos formar os futuros professores nesse contexto atual, ou seja, nesse contexto da pandemia, por meio do ensino remoto. Então, nós temos aí um duplo movimento que também se apresenta, já anuncio, que também se apresenta como um dilema da nossa prática pedagógica, tendo em vista que a formação inicial de qualquer curso, e sobretudo das licenciaturas, aqui tratando-as de modo específico, elas historicamente têm sido consideradas de menor valor social, no âmbito dos cursos de graduação, no âmbito dos cursos do ensino superior. E, por outro lado, compreendemos que formar um professor, sem a relação teoria e prática, que se constitui uma praxis, na relação ainda dos objetos de estudos de cada conteúdo curricular, de cada componente curricular, de uma estrutura curricular que nós vamos organizando, o que está posta para que nós trabalhemos nesses cursos de formação, que nós precisaremos, sim,
da articulação entre teoria e prática, da articulação da universidade e da escola, para que essa formação ela aconteça da melhor forma possível, ela aconteça a partir de princípios, né, orientadores no tripé ensino, pesquisa e extensão. Então, como desenvolver tudo isso a contento, como desenvolver tudo isso de modo significativo, desenvolvendo um ensino de qualidade em tempos de pandemia, a partir do ensino remoto. Então, isso também são desdobramentos que nós vamos pontuando ao refletirmos, né, ao analisarmos uma temática, aqui é proposta para discutirmos acerca desses dilemas da prática relacionados à formação do professor. Então, é preciso que compreendamos também nesse sentido a pandemia, não somente enquanto uma crise sanitária, né, mas o que a pandemia vai revelando, né, e vai afetando nas outras dimensões, né, na dimensão social, política, econômica, financeira, né, e nos contextos educacionais de um modo específicos, né, os quais nós estamos tratando aqui, discutindo aqui a partir dessa temática, né. Então, essa pandemia, ela não é apenas essa crise sanitária, mas o que está por trás também disso e o que vai se anunciando, né, com tudo isso, sobretudo a partir da organização ou do novo ordenamento curricular proposto pelo ensino remoto, né? O que está por trás disso, a quem interessa toda essa nova configuração, ou essa configuração do ensino remoto, a exemplo, né, de todo esse boom, né, das ferramentas tecnológicas, né, a que nós somos submetidos, né, e de todo esse discurso também, que é um discurso recorrente, acerca dessa facilitação do ensino por meio das tecnologias, né. Um outro aspecto que nós também deveremos compreender são as implicações desse ensino remoto nos diferentes processos educativos, que vão desde a educação básica até o ensino superior, né, com reverberações acentuadas nos cursos de formação de professores, né. Então, como ensinar, como formar os professores nesse contexto atual. E nós temos aí também como pano de fundo uma outra questão a ser discutida, que é exatamente aspectos que vieram à tona, né, a partir da pandemia, com a pandemia, aspectos que vieram à tona, a exemplo, né, da ausência da democratização da tecnologia e das fragilidades no processo educativo, dando lugar às ferramentas tecnológicas como salvacionistas desse processo, né. Então, em tempos de pandemia, muitas das vezes nós descobrimos que, enquanto professores, nós ainda não sabemos elaborar um plano de ensino, né, dadas as condições que também nos foram colocadas no processo de formação, né, discutindo que o plano de aula seria apenas um instrumento do nosso fazer pedagógico e que deveria ser trabalhado de uma forma bem técnica, esvaziada de teoria, esvaziada de conteúdos significativos, né? Então, a elaboração do plano de ensino é, sim, uma dimensão do nosso fazer docente, né? E que requer de nós uma formação, né? Ou uma apropriação de conceitos científicos a partir das nossas áreas de conhecimentos para colocar em jogo na elaboração de um plano de ensino. E, de repente, a pandemia também nos pontua, né, nos revela, né, que nesse movimento em que nós iremos, né, planejar uma aula, nós também teremos que articular, né, as ferramentas tecnológicas para o desenvolvimento dessa aula, uma vez que o ensino é remoto. Então, nesse sentido, quais são os dilemas do professor diante do cenário atual e das novas propostas pedagógicas, né? Então, o cenário atual é o cenário da pandemia, né? Cujo ensino, ele se qualifica agora como ensino remoto, diferente da educação à distância, né? Até porque nós temos que compreender também que a educação à distância, pela sua própria organização, enquanto uma modalidade de ensino, ela também tem seus recursos e suas estratégias específicas para desenvolver, né, os conteúdos
para desenvolver o ensino a partir das suas especificidades, né? Então, o ensino remoto, ele se configura de modo diferente, uma vez que nós não temos também esse aparato, né, de recursos, a exemplo da EAD, né, e bem como também os nossos alunos, né, dos cursos presenciais, como disse, ensino presencial, eles não foram matriculados, né, eles não fizeram um vestibular, uma seleção para um curso cuja modalidade seria o ensino remoto, né? Então, nós temos aí situações em que se configuram como dilemas, porque irão desembocar, né, num novo ordenamento curricular a partir de novas propostas pedagógicas. Então, que propostas pedagógicas se anunciam para o desenvolvimento do ensino remoto, né? E, nesse sentido, nós vamos pontuando as atividades síncronas, as atividades assíncronas, como dois segmentos de propostas pedagógicas para o ensino remoto, né? E, nesse sentido ainda, que atividades serão desenvolvidas de modo síncrono, que atividades serão desenvolvidas de modo assíncrono, sendo também necessário a articulação dos conteúdos, né, a seleção dos conteúdos, dos objetivos de aprendizagem, das diferentes metodologias, bem como da compreensão acerca da avaliação da aprendizagem, para darmos conta de garantir a aprendizagem dos alunos a partir desse novo modo de ensinar, né? Então, são dilemas que nós temos, tendo em vista que nós não fomos preparados para ensinar remotamente, né? E nós temos visto também muitas discussões, né, muitos questionamentos acerca da própria avaliação da aprendizagem como um dilema do professor que se acentuou agora no ensino remoto. Como iremos avaliar a aprendizagem no ensino remoto? Então, nós temos discutido também sobre essa temática, né, e pontuando, então, a própria avaliação da aprendizagem como um dilema do professor diante desse cenário atual. Nesse sentido, esse cenário atual e essas novas propostas, elas são organizadas a partir desse reordenamento curricular, né, em que nós precisamos compreender, a princípio, os tempos e espaços de ensinar e aprender, ou seja, nós nos deslocamos de um ensino presencial, que ocorre no espaço público, que é a escola, né, uma escola organizada, né, por séries, anos, né, uma escola organizada por períodos ou blocos, quando se tratando de ensino superior, né, e que esse movimento, esse desenvolvimento curricular, ele acontece num tempo e num espaço que lhes são específicos, né, quando nós falamos da instituição escolar. Muito bem. Então, o que o ensino remoto, ele vai agora nos reconduzir, né, nesse reordenamento curricular em relação aos tempos e espaços de ensinar e aprender. Então, nós saímos do contexto da escola e estamos nos nossos contextos domésticos, né, no contexto da nossa casa, né, enquanto espaço, né, enquanto esse espaço físico para ensinar e aprender, organizando agora também o nosso tempo, né, a partir das nossas obrigações domésticas, né, tanto professores quanto alunos, para também conciliarmos com as atividades de ensinar e as atividades de estudo, né? Então, esses tempos e espaços, eles também trazem para nós uma reflexão acerca também das condições necessárias que teríamos para fazer isso, né? Então, quais as condições que nós temos, né, para que nós nos organizemos nesses novos espaços, para darmos conta de como ensinar, e assim também os alunos em suas casas, né, que muitas das vezes eles não têm acesso à internet, não têm mesmo um celular, né, os dispositivos necessários para acompanhar essas aulas, a partir das plataformas digitais, né, e nesse sentido, como compreender os novos processos de aprendizagem que derivam desse reordenamento curricular imposto pelo ensino remoto. Um outro aspecto que nós deveríamos considerar como um dos dilemas também dessa prática, né,
em sua articulação com a formação do professor, é aquilo que eu falava outrora, a preparação do professor para o ensino remoto. Então, como se deu essa preparação do professor para o ensino remoto? Então, nós falamos no início que nós não fomos preparados para dar aula nesse contexto, num contexto como esse. Então, essa preparação do professor, né, para atuar no ensino remoto, ela se deu também de modo muito aligerado, né, em cursos de formação continuada, né, treinamentos, né, para que pudéssemos nos instrumentalizar com as ferramentas tecnológicas para ensinar remotamente, né? Então, nesse sentido, a nossa preparação, ela se deu de modo muito mais instrumental, numa concepção muito técnica, né? Exatamente porque a grande questão que se anuncia com o ensino remoto é de que nós teremos que dar conta de ensinar a partir de inúmeras ferramentas tecnológicas, uma vez que as ferramentas tecnológicas são compreendidas como os dispositivos necessários para que nós possamos dar aula, né? E, muitas das vezes, esse manuseio de ferramentas, né, que nós fomos submetidos nesse processo de preparação aligeirado, eles são desconectados do planejamento de ensino, né? Então, como ensinar utilizando tantas ferramentas, tantos aplicativos que também foram criados, que também foram surgindo para dar conta dos conteúdos escolares, né, e também da avaliação da aprendizagem. Uma outra situação é a ausência de condições necessárias para o ensino, né, no contexto do professor e a aprendizagem nesse contexto dos alunos. Então, como eu falava agora há pouco, quais são as condições necessárias que temos para ensinar remotamente? Quais são as condições necessárias que temos para aprender a partir do ensino remoto, né? E, nesse sentido, nós teríamos que refletir não somente acerca do acesso à internet ou das plataformas digitais para o acesso às reuniões, às aulas, né? E todo esse ordenamento curricular que vai sendo imposto pelo ensino remoto. Mas também nós teríamos que compreender como condições necessárias, principalmente para os alunos, o nível de desenvolvimento desses alunos para acompanhar esses processos desenvolvidos no ensino remoto, uma vez que esse tempo de ensinar e aprender, ele acaba se tornando muito curto, tendo em vista que as ferramentas e as plataformas, elas também nos colocam numa situação de que o tempo emerge, né, e ao mesmo tempo, esse tempo cronológico, ele também acaba sendo curto e cansativo, se assim nós não organizarmos, né, de modo que ele possa ser exatamente mais eficiente, né, para dar conta daquilo que nós teríamos que ensinar. Um outro aspecto em relação a essas condições necessárias à aprendizagem dizem respeito à própria autonomia de aprendizagem dos alunos, né, e à rotina de estudos. Então, a pandemia vai também revelando que nós não ensinamos os nossos alunos para que eles sejam autônomos, né, e não é uma autonomia compreendida como uma pedagogia do aprender a aprender, né, mas numa autonomia de que eles possam, depois da aula, numa atividade assíncrona, que eles possam realmente cumprir uma rotina de estudos, cumprir um protocolo de estudos, para dar conta depois daquelas atividades, né? Então, nós também teríamos que pensar no planejamento de ensino, nesses tempos, né, necessários a uma criação de rotina de estudos, para que o aluno desenvolva as suas atividades, tendo em vista que ele não está na escola, mas ele está em casa, também dividindo esse espaço com outras obrigações, né? Continuando, nós vamos aí também nos deparando com esse reordenamento curricular que nos impõe a necessidade de uma adaptação às novas estratégias tecnológicas, né? Então, esse termo adaptação, ele tem sido cada vez mais forte, uma vez que nós precisamos nos adaptar, e esse processo de adaptação é necessário para que a gente consiga dar conta, né, desse ensino remoto de modo satisfatório. E, por último, essa centralidade das ferramentas tecnológicas no trabalho educativo, ligadas à compreensão de mediação tecnológica, né,
expropriando esse lugar do professor, né, para o ensinar. Né? Então, as ferramentas tecnológicas, nesse reordenamento curricular, elas parecem ter uma centralidade maior, né, um lugar mais específico em relação ao próprio papel do professor na mediação, né, uma vez que essa mediação tecnológica acaba sendo também um discurso recorrente e dando lugar, suplantando o lugar do professor quando discutimos a questão da mediação pedagógica. Então, seriam esses alguns dos dilemas da nossa prática nessa relação com o ensino remoto e que nós teríamos que dar conta. Se compreendermos o ensino a partir da tríade conteúdo, forma, destinatário, nós vamos compreender que a pandemia, ela também nos aponta um novo modo de ensinar, né, uma nova organização do trabalho educativo, mas que nós estamos pensando nessa organização do trabalho educativo em comparação com o ensino presencial, e muitas das vezes nós também nos deparamos de que o ensino presencial também não estava realizando o ensino desenvolvente. Né? Então, ao se pensar no ensino, não somente no ensino presencial, mas também no ensino remoto, é necessário que a gente compreenda essa relação do conteúdo, da forma e do destinatário. Né? O conteúdo, ele não está isolado, né? Ele não deve ser isolado dessa tríade, né? E muito menos desconsiderado, uma vez que o conteúdo escolar é exatamente o grande dispositivo para que ocorram as aprendizagens dos alunos, né? E essa forma, por que eu trago essa tríade, né? Exatamente para que a gente entenda, né, que as ferramentas tecnológicas, elas são instrumentos, né? Instrumentos de mediação, mas em si, elas não farão essa mediação se o professor, né, não tiver também fazendo parte desse processo, uma vez que é ele que detém esse conteúdo, né, e ele deve sim ter a posse desse conteúdo para poder realizar essa mediação pedagógica da melhor forma possível. Então, as ferramentas tecnológicas, elas se encontram relacionadas às metodologias de ensino naquilo que Martins vai chamar de forma, né? E são os conteúdos, exatamente os conteúdos, essa seleção necessária de conteúdos, que vai nos dizer qual metodologia utilizar, a partir de que forma, né? A partir de que tipos de atividade, de ferramentas, né? Então, compreender que a ferramenta tecnológica por si só, ela não é a salvacionista do processo de ensino, né? Um outro aspecto também dessa tríade que nós temos que compreender é o destinatário. Quem é o nosso aluno? Né? Quem é o nosso aluno nesse ensino remoto? Quais são as condições necessárias que eles terão para acompanhar essas aulas? Né? Então, eles são alunos que muitas das vezes não têm acesso à internet, não têm acesso a um dispositivo como o notebook e o celular, né, para acompanhar essas aulas. Né? Então, como é que nós vamos também avaliar esses processos de aprendizagem? Né? E um dos dilemas da prática também é que nós temos visto que as instituições escolares, elas estão aí o tempo todo tentando, né, progredir o aluno numa compreensão equivocada de que progredindo, né, esse aluno, fazendo a progressão desse aluno para uma série subsequente, esse aluno não terá prejuízos em relação à sua formação acadêmica nesses tempos de pandemia, né? Então, nós estamos querendo jogar fora toda uma situação, né, em que nós precisamos compreender que essa progressão, né, ela é consequência de um processo de aprendizagem e que essa aprendizagem deve estar relacionada ao ensino. Então, nós não poderíamos compreender o ensino fora dessa tríade, conteúdo, forma e destinatário, mesmo na condição do ensino remoto. Isso é necessário a gente pensar para poder organizar o nosso trabalho educativo. Né? Então, essa organização do trabalho educativo, ela precisa levar em consideração a seleção dos conteúdos escolares, uma vez que o ensino remoto, né, pela ausência, né, de uma melhor organização desse tempo e do espaço, como eu falei agora há pouco, tendo em vista que nós não estamos no contexto da escola, mas nós estamos no contexto doméstico, né,
por conta de tantas reorganizações que nós precisamos fazer, por conta do tempo, que acaba sendo um tempo curto, né, se comparado ao ensino presencial, nós tivemos que reduzir os conteúdos, né, das diferentes disciplinas. Eu estou falando aqui do ensino superior, então muitas das vezes nós tivemos que reduzir conteúdos, reduzir quantidade de textos, até mesmo porque os alunos não teriam condições de dar conta de tantas leituras, né? Isso é um fator negativo, né, em relação ao ensino presencial. Então, essa seleção dos conteúdos, nós temos que ter muito cuidado para que a gente também não reduza tanto assim aquilo que os alunos devem aprender, né? Uma outra questão que nós devemos levar em consideração nessa organização do trabalho educativo é a forma organizativa da aprendizagem. Então, como nós iremos organizar as atividades de ensino para garantir que os alunos tenham também, né, um sucesso nessa atividade de aprendizagem, né? Então, nós não poderemos, em nome dessa diminuição dos conteúdos ou da forma que nós iremos trabalhar, de modo síncrono, assíncrono, minimizar os processos de aprendizagem do aluno, né? Então, isso também é um dilema que se coloca para nós: como organizar essa atividade, como saber se o aluno realmente está acompanhando o que eu estou ensinando, uma vez que esse feedback no ensino remoto, ele também tem sido um grande dilema, né? E esse feedback no ensino remoto, ele tem sido uma questão bastante desafiadora para todos nós, professores, né? Uma vez que, por conta de inúmeras situações como essa que nós falamos, a falta de acesso à internet de qualidade, a falta dos dispositivos que permitam esse aluno um maior conforto, né, nesse tipo de atividade, principalmente as atividades síncronas, para que eles nos dessem esse feedback, né, em tempo real, por exemplo, nas atividades síncronas, para que pudéssemos, então, também avaliar como está ocorrendo essas aprendizagens, né? Eu falei agora há pouco da mediação tecnológica, e aqui eu falo da mediação pedagógica, né? Porque, de certo modo, nós vamos trabalhando questões comparativas em relação a essa mediação tecnológica versus a mediação pedagógica, né? Então, não compreender a tecnologia como mediação, apenas compreendendo esse conceito de mediação como elo, como ponte, aquele que estabelece uma relação entre, né? Mas compreender uma mediação como uma interposição de conteúdos, né, que busca exatamente transformar uma realidade, né? Esse processo de transformação, de dar uma outra forma, né, àquela anterior, aquela forma anterior. Então, traduzindo isso para os conceitos, para os contextos educacionais, essa mediação pedagógica é exatamente a centralidade do papel do professor no trabalho educativo, né? Então, esse trabalho educativo, ele não pode abrir mão, né, do professor, uma vez que o professor é realmente quem vai fazer essa mediação pedagógica, utilizando como ferramentas, né, a tecnologia, os diferentes aplicativos, a partir das plataformas, para que essa aprendizagem aconteça. Então, é o professor que detém esse conhecimento, é o professor que tem esse conhecimento científico de modo mais elaborado para ensinar o aluno e também, nessa mediação pedagógica, transformar, ou seja, levar o aluno, né, a sair desse conceito ou desse conhecimento de senso comum para alcançar níveis mais desenvolvidos e refinados dos conhecimentos científicos. Então, essa mediação pedagógica é importante que a gente compreenda que, em si, na mediação pedagógica, em si, incorporada aí, estarão as ferramentas tecnológicas, mas não num contexto de supremacia, né? Numa supremacia em relação à figura do professor. As metodologias também, né, uma vez que nós temos, nessa organização do trabalho educativo, nós já vimos discutindo sobre esse tipo de metodologia, e o ensino remoto agora, elas aparecem como um grande boom, são as metodologias ativas, né, em que se colocam o aluno como grande sujeito
do processo de aprendizagem, né, o sujeito ativo, né, e aí nós também não devemos esquecer que essa metodologia não pode estar desvinculada do conteúdo, ela não pode estar desvinculada dessa mediação pedagógica, né, porque a metodologia sozinha, a ferramenta sozinha, ela não vai desenvolver o trabalho educativo, né, então esse ensino, ele precisa ser compreendido, né, como todo esse processo que vai desde a seleção dos conteúdos até a avaliação da aprendizagem, como a finalização de um ciclo, mas ainda como o início de um outro ciclo, tendo em vista a aprendizagem dos alunos, né? Então, a avaliação da aprendizagem, nesse sentido, ela deve fazer parte da organização do trabalho pedagógico, pensada no par dialético objetivos-conteúdos, né, e também nessa relação com a forma de ensinar, né? Porque uma vez que eu ensino, ali eu já estou avaliando, né? Então, a avaliação da aprendizagem, ela não pode ser pensada fora do contexto do ensino. Então, nesse sentido, né, nós precisamos ter cuidado, né, para que o ensino remoto, ele não seja naturalizado, né, não seja legitimado. Isso é um risco que nós temos quando nós falamos que a pandemia, ela não anuncia para nós somente uma crise sanitária, mas ela também é momento, né, de se colocar em prática muitos, né, dos planos de uma política neoliberal de educação, voltada, sobretudo, para a educação básica e no ensino superior, para os cursos de formação de professores, que são considerados cursos de menor valor social, né, durante toda a história da educação brasileira. Né? Então, nós temos que estar atentos com isso para que nós não legitimemos cada vez mais, a partir de todo esse ordenamento curricular que nos é imposto, a trabalharmos de modo mais com uma carga horária maior, por exemplo, com tempos e espaços voltados, seja no ensino remoto, seja no ensino híbrido, né, ou mesmo na educação à distância, com um percentual de carga horária muito maior do que nós já temos trabalhado, né? Então, são questões também que nós não podemos naturalizar, correndo o risco de reduzir, né, e esvaziar de conteúdos os nossos cursos de formação de professores. E para não concluir, né, trago uma citação de Saviani, quando ele nos diz, né, corroborando todas essas nossas preocupações acerca dessa legitimação, dessa cristalização do ensino remoto. A escola, ela tem uma função especificamente educativa, propriamente pedagógica, ligada à questão do conhecimento. É preciso, pois, resgatar a importância da escola e reorganizar o trabalho educativo, levando em conta o problema do saber sistematizado, a partir do qual se define a especificidade da educação escolar. Então, lutemos, pois, por uma escola, por uma educação escolar, né, pública, gratuita, né, laica, exatamente para que possamos desenvolver de modo significativo ensinos desenvolventes, para assim contribuirmos para as aprendizagens dos alunos e seus desenvolvimentos. Muito obrigada e bom dia novamente. Concluídos os nossos trabalhos, agradecemos, em nome da organização do evento, as professoras Nayana Cristina e professora Georgiana Moraes, pelas valiosas contribuições que certamente servirão de inspiração para novos estudos e novas pesquisas. Muito obrigada a todos, cuidem-se e tenham um excelente dia.